Graça e paz, bem-vindo à Mensagem de Fé com a Aline. Hoje nós estaremos meditando na palavra do Senhor no livro de 2 Reis, capítulo 4, o versículo a partir do 1. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Assim nos diz a palavra do Senhor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestados de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e elas as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. É uma passagem muito conhecida, nossa, da Igreja de Cristo, aonde vai haver uma multiplicação, né, na vida e na casa daquela viúva. Aquela viúva, nós sabemos que o seu marido, ele participava, ele estava nas escolas de profetas. Ele era um servo de Deus, homem de Deus, mas ele veio a falecer. E nós sabemos que uma viúva naquela época, ela não tinha recursos nenhum quando o seu marido vinha a óbito. Provavelmente os seus filhos eram pequenos, ainda não trabalhavam. Como ela tinha dívidas, naquela época os filhos dela teriam que ser escravos. Então ela ia perder os filhos. E ela estava numa situação muito difícil, porque ela não tinha como pagar aquela dívida. E além de não ter como pagar a dívida, ela ia ter que dar os filhos em troca daquela dívida. Ia perder os seus filhos, os seus 2 filhos. Então ela foi até o profeta Eliseu e contou para ele a sua história. Contou para ele a sua necessidade. Aqui o profeta Eliseu, ele vai representar para nós a presença de Deus. Porque ele era a boca de Deus naquela época. Hoje, o que Deus nos ensina? Que nós temos que fechar a porta do nosso quarto, está lá em Mateus 6,6, e venhamos a falar com o Senhor no secreto. O Senhor quer que nós venhamos a ter intimidade com Ele, a fechar as brechas. E nós só podemos fechar as brechas se nós orarmos e nós estivermos na direção do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Eu não sei qual a tua necessidade, se ela é física, se ela é espiritual. Eu não sei qual a área da tua vida tu precisa de uma intervenção, como esta viúva precisou. Ela foi até o profeta, e o profeta perguntou para ela: o que tu tens em casa? E o Senhor fala conosco neste dia: o que tu tens em casa?
Tu tens ainda fé? Ela tinha um pouquinho de azeite. Tu tens ainda fé? Tu tens ainda esperança? A tua confiança ainda está aí no Senhor? Pois bem, fecha a porta do teu quarto. Fala com o teu pai. Diga a ele o que tu está necessitando. Diga a ele o que tu está precisando. E nós vemos aqui a mão de Deus na vida dessa mulher, na vida da casa dela. Vocês veem que ela não pediu nada para ninguém que não fosse algo que poderiam emprestar para ela. Ela não pediu nenhuma vasilha cheia, ela pediu uma vasilha vazia. Porque quem ia encher era o Senhor. Quem ia fazer a multiplicação era o Senhor. Não eram os vizinhos. E vocês vejam também que ninguém ficou sabendo do que aconteceu. O Senhor fez um milagre de porta fechada. O Senhor ainda faz milagres de porta fechada. Ninguém ficou sabendo, ela não saiu contando para um ou contando para outro o problema dela. Ela levou o problema dela para quem podia resolver. Leve o seu problema para quem pode te ajudar. Você pode pedir oração para uma irmã, você pode pedir uma oração para um irmão, mas nós precisamos primeiro dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor, porque Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer saber qual é a nossa necessidade, Ele quer ter intimidade conosco, porque o Senhor é o teu melhor amigo. O Senhor é o teu melhor amigo. E Ele quer neste dia que você venha estar aos pés dele, contar a ele a tua necessidade, que ele vai te ajudar. Assim como esse profeta Eliseu, um grande profeta do Antigo Testamento, que sucedeu o profeta Elias, que teve a unção dobrada, a porção dobrada do seu espírito. Ajudou ela, mas quem fez o milagre foi o Senhor. Quem vai fazer o milagre na tua vida é o Senhor. Basta você crer, basta você confiar. Se você tem só um pouquinho da presença de Deus, da unção de Deus, se você tem só um pouquinho de esperança, se você tem só um pouquinho de fé, use aquele pouquinho que você tem. Use o pouquinho que você tem e você vai ver a multiplicação que o Senhor vai fazer na sua vida. Vamos orar? Vamos colocar a mão na altura do nosso coração, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor mais uma vez neste dia. Bondoso Deus e eterno Pai, nos colocamos, Pai querido, na Tua presença neste dia, Senhor. Eu coloco, Pai, a minha irmã, eu coloco, Senhor, o meu irmão na Tua presença nessa tarde. Nesse dia, Senhor, eu não sei, Pai, a necessidade que eles se encontram, Pai. Eu não sei qual é o problema, Senhor, qual é a dificuldade, qual é a área, Senhor, em que eles precisam, Pai, de uma mudança, de uma multiplicação, de uma transformação, Senhor, de uma cura. Se é na área financeira, se é na área familiar, se é na área conjugal, Senhor, se é no trabalho. Colocamos, Pai, nas Tuas mãos, entregamos nas Tuas mãos, Pai. Que eles possam, Pai, em nome do Senhor Jesus, entregar ao Senhor, colocar, derramar aos Teus pés, Pai, toda a angústia, tirar, Senhor, o fardo, e que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, entrar com a resposta, assim como o Senhor entrou, Pai, com a provisão, com a resposta na vida dessa viúva. O Senhor entra na tua casa neste dia e faz um milagre, assim como Ele fez na casa desta viúva. Receba em nome de Jesus. Deus abençoe.